Exatamente. A Câmara Municipal de Paranaíba aprovou aquele projeto de lei do vereador Sindolei, que dispõe sobre isenção tributária do IPTU para proprietários cujas ruas estejam com buracos nas ruas, sem iluminação ou com dificuldades para entrar na residência. O projeto recebeu o parecer de inconstitucionalidade na Comissão de Legislação de Justiça e Redação Final, presidida pelo vereador César Moretti. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios o vereador César Moretti. Mas foi aprovado. Foi aprovado. É um paradoxo. É um paradoxo. E depois também recebemos o vereador Sindolei para ele apresentar as razões da sua iniciativa. Ele defendeu sua proposta, disse que o município não abre mão da receita. E para a gente, enquanto o município assim não se manifesta sobre a veto ou sanção desse projeto de lei, o grupo RCN foi buscar assim mais esclarecimento, mais informações com pessoas especializadas aí na área do direito, e hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Leonardo Borges, ele que é do escritório Betone Borges, e que em suas redes sociais ele fez uma reflexão sobre o tema, sobre a ótica estritamente jurídica da questão. Bom dia, doutor Leonardo, seja bem-vindo aí para o senhor apresentar aí as reflexões que o senhor fez nas redes sociais. Olá, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Quero inicialmente agradecer o espaço que vocês têm possibilitado para todos nós enquanto advogados aqui. Não sou o primeiro e certo de que não serei o último, porque é preciso lembrar que o advogado também é essencial para a administração da justiça e nesse contexto também para o bom desenvolvimento da administração pública. Doutor Leonardo, esse projeto de lei, ele, embora aparentemente, como o senhor mesmo falou, do ponto de vista social, seja um projeto bacana, interessante, mas do ponto de vista jurídico ele tem limitações, né? Isso, na realidade, assim, o intuito do vídeo foi de fato trazer uma reflexão sobre o tema, não me posicionar nem favorável nem contra, até porque o vídeo eu faço ele em um caráter até acadêmico, também cumula a função de professor na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, no curso de Direito. E quando a gente vai explicar para o aluno essa sistemática de tributação dentro da matéria do direito tributário, a gente começa a verificar que o legislador ele tem que observar certos regramentos, certas limitações, que talvez moralmente não sejam compatíveis com que aquilo atualmente a gente compreende, mas é certo que o legislador ele precisa observar essa questão. E o primeiro ponto que me chamou a atenção é justamente essa ideia de que quando a gente está nesse contexto de direito tributário, a gente precisa entender que uma coisa é tributo e uma coisa é imposto. Tributo é gênero, certo? E o imposto é uma espécie desse gênero tributo. Então, eu vejo que vocês buscam simplificar muito para a Dona Maria, para o seu João. Eu fiquei refletindo sobre como trazer isso para o nosso ouvinte. A gente pode admitir que o tributo é o esporte do futebol, mas a gente vê aí atualmente algumas espécies de futebol. Nós temos o futebol de campo, o futebol de salão, o futebol de areia, o futevôlei, o fut7 agora mais recentemente. Veja que todos inevitavelmente giram sobre a logística de fazer gols, mas cada um tem ali a sua limitação. Um vai admitir 3 substituições, outro não vai ter essa limitação, o tempo da partida é diferente. Então, da mesma maneira, a gente precisa compreender que tributo é gênero, e a gente tem, então, algumas espécies, dentre elas, o imposto. E aí a reflexão é a seguinte: por uma questão doutrinária, ou seja, não sou eu, Leonardo, que estou criando esse conceito, na realidade é o que o legislador pretendeu, Roberto, é que o imposto, ele não pretende uma contraprestação do município, do estado ou da União. Então, quando a gente fala da isenção do imposto de territorial urbano, IPTU, a gente precisa verificar que, por essência, por conceito, nós não temos a necessidade de uma existência de uma contraprestação direta, factível. É claro que o imposto serve para algo, que é para custear o serviço público. Mas veja que foge do conceito jurídico de imposto, no caso o IPTU, existir essa contraprestação. E foi o que me chamou a atenção, porque, embora muito legítima a ideia dos nossos legisladores, inclusive aqui observei o que o Sindolei explicou e eu acho que está certo de legislar, porque incumbe ao sistema da administração pública, do ponto de vista do Poder Executivo e do Judiciário, fazer esse controle. A própria Constituição Federal traz essa possibilidade, que é o que a gente chama no direito de sistema de freios e contrapesos.
Então, para uma lei inconstitucional, nós temos uma ferramenta que a reconhece inconstitucional. Então, parabenizar a atividade legislativa do município, porque, independentemente do mérito daquilo que vier resultar esse projeto de lei, fato é que há um trabalho. E que bom que há um trabalho. É claro que, à medida que o diálogo vai acontecendo, esse trabalho vai sendo esculpido, vai se melhorando para evitar, talvez, esse controle de constitucionalidade em relação a esse tema. Então, o que me chamou a atenção foi isso, como que a gente vai condicionar, então, o pagamento ou não desse tributo, sendo que, por essência, ele não depende de uma contraprestação direta, factível. Não estou afastando o intuito remuneratório, vamos dizer assim, do próprio IPTU. Mas ele não é delimitado, então a gente não paga o IPTU para ter exclusivamente a rua. Nós não pagamos o IPTU para termos a iluminação pública. O IPTU, ele serve para cair lá no cofre, na conta corrente do município, e a conta corrente do município ir alocando à medida que for necessário. Então, inevitavelmente, nós teríamos um impacto reflexo na saúde, na educação. Então, isso me chamou a atenção. E nesse contexto, por outro lado, nós temos lá dentro aquelas espécies de futebol, a gente vai chamar então de taxa. O que é a taxa? A taxa é quando a gente vai lá na prefeitura, vai ali no Detran e paga por um serviço para que exista essa contraprestação. Então veja que existe ali um conceito bem diferente. E me chamou muita atenção nesse projeto de lei, não sei se passou essa reflexão para vocês, nós, munícipes, já pagamos algo relacionado à iluminação pública, que é a contribuição de custeio do serviço de iluminação pública, a COSIP. Então a dona Maria, o seu João, que abrir a conta de energia, vai verificar lá que ela está pagando uma COSIP. Então talvez não seria a possibilidade de questionar essa isenção, não sobre o IPTU, para não termos essa problemática, mas sim talvez em relação à COSIP. Então, isso eu não percebi no diálogo de quem teve esse projeto de lei aqui na rádio, porque a gente já tem algo relacionado justamente para, pelo menos no custeio da distribuição de energia elétrica, no contexto de custeio do município. Então, talvez uma mera adequação, uma readequação, nós traríamos ali um grande diferencial. Porque o vereador Sidolei, ele explicou aí o mecanismo, como é que é, o cidadão que tem uma residência num local onde tenha buracos ou tem uma iluminação, ele protocolaria um requerimento no setor responsável, e o setor responsável teria 45 dias para se manifestar ou resolver esse problema. Decorrido esse prazo, o cidadão poderia ter até assim o direito de protocolar na Secretaria de Finanças um pedido de isenção. Quer dizer, é um mecanismo que, não sei, assim, outros municípios com certeza já tentaram, outros legisladores já tentaram a isenção do IPTU, mas ele é previsto somente em alguns casos, né, doutor? Isso o que a gente pode citar aí, o próprio Sindolei trouxe essa ideia lá de Rondonópolis. Eu confesso que eu fiz uma pesquisa até limitada, mas dentro do Código Tributário Municipal de Rondonópolis, quando a gente identifica lá a seção relacionada ao IPTU, pelo menos no Código Tributário Municipal de Rondonópolis, eu não encontrei. Não estou dizendo que não existe, não estou dizendo, inclusive, se houve esse controle de constitucionalidade ou não. Ele citou aqui, eu achei importante, ele falou assim, olha, estou trazendo papel, né? A dona Maria, o seu João gosta de ver no papel. Já aconteceu isso em determinado município, mas veja, e o próprio Roberto apontou na entrevista, aquele município, se eu não me engano, Itapira. Valinhos relacionou a questão da enchente. Então veja que a enchente que afetou um imóvel até faz sentido, né? Do ponto de vista, esquece a parte jurídica, mas faz sentido, porque a propriedade fica prejudicada, porque basicamente o imóvel quase deixa de existir ou fica inútil. Então, me parece que existe uma correlação mínima nessa proposta de Valinhos. E talvez por essa sistemática é que se reconheceu-se a constitucionalidade dessa disposição legislativa, porque talvez ela estaria mais intimamente ligada ao fato gerador do IPTU, que é a propriedade. A gente não pode esquecer que o simples fato de ser proprietário de um imóvel dentro da zona urbana vai trazer a incidência do IPTU, ao passo que, se é uma área rural, a gente tem o ITR. Léo. Bem colocado, né? O que é curioso notar é que o projeto foi considerado inconstitucional na comissão, foi para o plenário, passou unânime, ou seja, até quem disse que era inconstitucional votou a favor. O cara que trouxe o projeto para Paranaíba é operador do direito,
Quem votou pela inconstitucionalidade também é. Quem votou no plenário, nós temos operadores do direito, inclusive um que presidiu a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul durante muitos anos. Ou seja, resumindo, o teatro. Ninguém entende a mais nada, meu querido. Você tá de brincadeira, como Léo, diria Datena. E se me Qual permite que é a sua opinião, Leonardo? Uma reflexão final. Sim, claro. Não vou entrar nesse fogo cruzado aí, tá? Mas veja só, a própria sistemática da lei. Não estou dizendo aqui do Sindolei, não. A sistemática é da lei. Até porque, como o Léo colocou, foi aprovada a unanimidade. Então é a sistemática da lei. Veja só, vamos dizer que eu alugo a casa do Roberto. Então eu estou morando de aluguel da casa dele. E eu verifico lá que a minha iluminação está deficitária, eu estou com um buraco na minha rua. Eu não sou titular, eu não sou responsável do pagamento do IPTU. E olha que problemático. Então, eu, Leonardo, que não sou proprietário do imóvel, vou à prefeitura, solicito a isenção, que no final das contas vai beneficiar o Roberto. Ninguém pensou nisso. É um detalhe importantíssimo. E aí, olha só o problema, porque aqui a gente perde a justeza do intuito da lei, porque não é um intuito, entre aspas, beneficiar aquele que não está recebendo essa contraprestação, e aqui a gente já está admitindo que precisaria ter essa contraprestação. Veja bem, então nesse contexto é o proprietário do imóvel que está sendo beneficiado, e eu que sou o locatário, eu estou ali ferrado aí, eu continuo pagando o meu aluguel, talvez o Roberto até me cobre o aluguel, o IPTU dentro da minha parcela do aluguel, e no final das contas o Roberto não está pagando o IPTU. Ou seja, ninguém pensou nisso. Chamorro mora no Santa Mônica. Ele é vizinho do Tita, uma puta casa linda. Eu moro no Carinão. Eu pago aluguel pro Chamorro. A minha casa tá zoada. Aí eu não consigo entrar com o carro na minha casa. Eu vou lá, solicito a isenção e quem não paga é o Chamorro que mora no Santa Mônica. São detalhes importantíssimos que é muito bacana ter alguém fora do ringue, igual a gente fez questão. Nós ouvimos o Moretti, ouvimos o Sindolei e depois vamos ouvir o operador do direito agora, que está acima, ele não está no ringue. E aí você traz essas colocações importantíssimas, né, Chamorro? A gente gostaria de agradecer, doutor Leonardo aí, Borges, pela sua participação conosco. E hoje nossa edição, uma edição bastante robusta de informação, algumas ficaram de fora. E hoje à noite tem repercussão, exatamente, hein? Hoje esse assunto vai render hoje lá na sessão. De sessão, né? Vou apanhar, com certeza. Não tem nada a ver com isso. Não vai não. São colocações pertinentes. Eu tenho certeza que talvez nem pensaram nisso, viu, Leonardo? Na realidade, o intuito do vídeo, além do conteúdo acadêmico propriamente dito, mas é justamente o Leonardo enquanto munícipe, porque, claro, moralmente é muito bacana, é muito importante, só que essa ausência de objetividade gera um problema para o município. E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai sistematizar de uma maneira que a gente respeite aquela pessoa que merece ter uma isenção, só que, por outro lado, outras pessoas que não têm nada a ver com isso vão passar a sofrer problemas na saúde, na educação, que já sofrem, porque ela, inevitavelmente, ainda que nos centavos, ela será impactada. Então isso eu acho que é importante. Enquanto munícipe, é uma preocupação minha. Bem colocado. Leonardo, passa suas redes sociais para quem está em casa seguir você, para quem quiser me conhecer aí, saber mais do meu trabalho, da minha atividade acadêmica junto à Universidade Estadual, o meu Instagram é o @Leo de Leonardo, Leof Borges, Leo F. Borges. Tá? Também estou no Facebook, não tão ativo, mas nas redes sociais, aí, especialmente no Instagram, eu sempre tento fazer esses vídeos mais acadêmicos. Eu tenho essa vontade de explicar, de falar muito, falo mais que vendedor de rede. Imagina, então, bom demais. Fica aí para quem quiser acompanhar e eventualmente ficar sabendo do que eu penso, dentro da legalidade, dentro daquilo que efetivamente busco ser imparcial. Será um prazer ali receber todos vocês.